Universidade Nacional Timor-Leste, sai UNTL, halau edisium batinan bom dia baik tahu tu tambane maluk sira estudante antes halo abertura ba sermoni nane hau hakar confirma ba itahu tu hau husu pergunta sana hau husu pa onde alunu sira ini preparado galan Departamento Língua Inglês preparado galan simo título acadêmico maka itu preparado galan Departamento Ensino Matemática preparado galan Biologia preparado galan Biologia lain preparado galan Física preparado galan Química preparado galan Formação professores preparado galan Lia lain preparado galan Língua portuguesa preparado galan Língua portuguesa é único itu professor sira mesak avançado mas emane graduado mas barat pré-escolar preparado galan Lia lain quanto grama lain preparado galan Esporte preparado galan Oke saya bakal preparado bela saya usi matine depois kita bahas lia faculdade se nangira preparado então how declara cerimônia solene ba judicial dalla ruanul racing sia aberta ba público Tudo de Bahasa Lima Convidamos a todos para retomarem o vosso lugar. Convida itu hotu a tutur filafani. Passamos ao momento de Horácio Sapiens pelo professor Dr. Sancho da Costa Patrício. Firmai o respeito a me convida o professor Dr. Sancho da Costa Patrício, atuator Horácio Sapiens. Molok hawato haunia Horácio Sapiência, uluk nanain, agradece bana Roma, tamba Roma ne tulum, mak ita ohin hoto tuhari banain, o itana alensira bela graduado, atingi positivo sernian ohin. Haunia respeto ba reitor, mas kelaya ohin laine, kami representante ne, haunia respeto ba decano, o vice-decano Sira, diretores do departamento Sira, a respeito nós ba padre, a Natalina né, Madre Francisca, a respeito nós ba convidados que se reilaram, não australiano, pai na nama Sira, e a respeito ba alin Sira neve ohin atuat Api zona sirania mehi ba ohin. Parabéns, bayi outro. Bom dia. Bem, quando Itália Horácio Sapiens né, ela barak, a marca presença, ela ruma barak lá lima.
Datur, Rona, do Malu Matandukur. Mas ohin, karak halo adun narok, barak deh. Ane sangkari, mak ini karek, halo deh mi instan. Duke dam batar, ne clear liu. Sini Matandukur tu imbele bal, bele murmur balai ko terluar. Neve, usi faculdade, o tópico me hau a colher conaba ter educador profissional com caráter, visão e global. Caráter e visão global. Falarmos de educadores profissionais é certamente sobre competências. Os níveis de competências dos educadores são normalmente diferentes de tempos em tempos. Se olharmos para a era do período de português, o nível de competências dos professores eram diferentes do período indonésio e após a independência de Timor-Leste. Normalmente, educadores profissionais têm algumas características importantes como empatia, criativo, flexível na comunicação, bom ouvinte, motivador, paixão e responsabilidade. Ao tornarmos-nos educadores profissionais, precisamos também de olhar para outros países que tenham sistemas educativos que é muito bom. Profissional e educadores. Antes de falarmos sobre os educadores profissionais, devemos saber sobre as competências dos professores. A competência de um professor refere-se a conhecimentos ou habilidades e experiências relacionadas à área de estudo que se obtém na formação dos professores. Qual é a definição de educadores profissionais? Os educadores profissionais ensinam às pessoas conhecimentos teóricos e práticos relativos às disciplinas específicas. Elas planejam e preparam plano de aulas para os seus alunos sobre os seus conhecimentos nas áreas ou disciplinas. Isso significa identificar o padrão curricular específico que está a ser ensinado como base do padrão curricular. Se olharmos para o educador profissional do período de português, poderíamos dizer que o profissional começou desde o ensino primário, onde se prepara-se os alunos para serem professores profissionais, mas elas eram consideradas educadores profissionais. Durante o período indonésia, os professores eram grande maioria da mesma nacionalidade indonésia e a sua formação educacional era focada mais na educação. Para o ensino primário, existia um nível secundário que se preparavam especialmente os professores que se chamavam SPG ou Sekolah Pendidikan Guru. Além disso, havia uma formação chamada Guru Daerah Terpencil, professores para áreas remotas. Outro programa é Escola Guru Olahraga, escola de professores para o desporto. Porém, para promover os educadores profissionais, o governo indonésio também forneceu o ensino superior denominado Universidade Timur-Timur ou UNTIM, que se incluía a formação de professores do nível de licenciatura. Após a independência de Timor-Leste, os requisitos mínimos para ser um educador é licenciatura.
é cumprir para se adaptar à situação moderna. Para sermos bons professores, devemos cumprir alguns requisitos, tais como os seguintes 7 pontos. Primeiro, um bom professor deve ter empatia e paciência. Um bom professor, além de dominar matéria e entender bem os métodos de ensino, elas também precisam de ter empatia e paciência no dia a dia das suas atividades de ensino e aprendizagem. Um bom professor deve dominar os conhecimentos relacionados aos assuntos que se ensinam aos seus alunos. No entanto, também é necessário que esse educador tenha empatia e, com humildade, entenda quais são as questões que causam dúvidas ou geram dificuldades para os alunos. Segundo, um bom professor deve ser criativo. A criatividade de um professor é um fator importante para determinar os métodos e abordagens de ensino, a fim de aumentar o envolvimento dos alunos na sala de aula. Através da criatividade, um professor pode tomar decisões acertadas no ensino e, através desta também, o professor pode levar os alunos a atingir a meta planejada pela escola. Terceiro, um bom professor deve ter flexibilidade na comunicação. A flexibilidade de um professor na comunicação é fazer com que os alunos sejam mais ativos na comunicação em sala de aula. Pela flexibilidade da comunicação, com um professor pode enfrentar facilmente desafios no ambiente escolar. Além disso, a flexibilidade na comunicação pode construir uma boa comunicação entre os professores e alunos. 4. Um bom professor deve ouvir todos os obstáculos enfrentados pelos alunos. Um bom professor deve ouvir ativamente todos os obstáculos enfrentados pelos alunos. Quando queremos diagnosticar os problemas enfrentados pelos alunos, o professor deve ouvi-los e, a partir daí, encontrar soluções dos seus problemas de estudo. Em suma, a escuta ativa é vital se quisermos diagnosticar eficazmente e ajudar a superar os obstáculos e os desafios únicos dos alunos. Quinto, bom professor deve ser um motivador. Quando um professor lidera uma aula, não se trata apenas de dominar um assunto e métodos de ensino, mas também é importante para um professor motivar os alunos. Quando os alunos têm boas motivações, elas podem se envolver totalmente no processo de aprendizagem. A aprendizagem dos alunos não depende inteiramente da sua própria motivação, mas depende também da motivação do professor para desempenhar um papel vital no aumento da aprendizagem dos alunos. Sexto, responsabilidade e coerência. Professores participam ativamente no processo de aprendizagem e da formação dos seus alunos. Por isso, é indispensável ser responsável em todos os momentos, desde chegando à sala pontualmente até preparando a aula com antecedência. Também é importante respeitar os seus alunos e os diferentes ritmos de aprendizagem, além de sempre proporcionar feedback de maneira positiva. Sétimo, paixão por ensinar. Durante o exercício da sua paixão, um professor pode encontrar uma série de contratempos, situações que fogem à rotina podem acontecer em diversos momentos do ano letivo, mas um bom educador não pode deixar esses eventos afetarem os seus desempenhos. Para ser professores profissionais,
devemos olhar também para outros sistemas educativos mais avançados de outros países do mundo, por exemplo, Finlândia e Singapura, dois sistemas de educação e formação de professores bem sucedidos. A Finlândia é um país conhecido como uma das sociedades mais alfabetizadas do mundo. Em termos de educação, a educação finlandesa é parte integrante da cultura que não pode ser separada. Nessa educação, o sistema educacional é dividido em 5 categorias. Primeira, educação infantil. Os professores atuam na sala de aula da educação infantil e também estão licenciados para ministrar aulas na pré-escolar. Em segundo lugar, os professores do ensino primário ensinam nas escolas básicas unificadas de 6 anos. Terceiro, os professores de disciplina ensinam disciplinas específicas nos anos superiores do ensino básico, normalmente 7 a 9 anos. O ensino secundário superior geral, incluindo também as escolas profissionais, os professores das disciplinas podem ser especializados para ensinar de 1 a 3 disciplinas, por exemplo, matemática, física, química. 4. Professores de educação especial trabalham com indivíduos e grupos de alunos com necessidades especiais no ensino primário e nos anos superiores do ensino básico. Quinto, no que concerne aos professores de educação profissional, estes ensinam escolas secundárias profissionais. Elas devem possuir pelo menos 3 anos de experiências profissionais em sua própria área do ensino antes de serem admitidos em um programa profissional de preparação de professores. Mais relato para a jardim infância. Os professores das escolas secundárias públicas e profissionais são mestres. Para a universidade, o nível exigido é doutorado ou PhD. Entretanto, em Singapura, todos os futuros professores especializar-se na metodologia do ensino ao nível do ensino primário, ao nível do ensino secundário ou ao nível do ensino superior. No Instituto Nacional de Educação, programa de base e pelo menos uma disciplina. Goodwin, 2012, acrescenta que seja no ensino primário, superior, como também no ensino secundário em 2 ou 3 estações. A preparação de professores. Segundo, os principais componentes curriculares comuns a todos os programas ou percursos. Terceiro, preparação inicial de professores. Centram-se em valores, competências e conhecimento. O programa ITP, em termos de componentes curriculares, incluem estudos educacionais, estudos acadêmicos ou conhecimento de matéria, estudos curriculares e estágio. O aprimoramento do idioma e as habilidades de discurso acadêmico também são obrigatórios para todos os alunos. Os alunos também aprendem sobre o desenvolvimento humano e a teoria da aprendizagem, ensinando diversos alunos e criando um ambiente de aprendizagem positivo e o uso de tecnologia de informação e comunicação TIC. Relacionado
aos padrões de estudo profissional ou de formação professores, os padrões educacionais de Singapura, de acordo com os estudos de TEMSS, Trends in Mathematics and Science Studies. Não apenas superaram seus pares em vários países ao redor do mundo, incluindo Estados Unidos da América, mas também apresentam desempenho consistente no mesmo nível ou próximo ao mesmo nível principal. Por exemplo, em 2003 e 2007, os alunos de 4 anos em Singapura ficarão em segundo e primeiro lugar, respectivamente, nas avaliações de matemática e alcançarão o primeiro lugar em ambos os anos. Além disso, o estágio de ensino em Singapura visa proporcionar aos futuros professores a oportunidade de desenvolver competências do ensino numa variedade de contextos institucionais e em diferentes níveis, sob orientações e supervisão de professores, cooperantes e palestrantes universitários. Este deve desenvolver competências, planeamentos e entrega seguidos de competências de gestão e avaliação na sala de aula, explorando outros aspectos da vida de um professor para além do ensino em sala de aula. Assim, a elevação dos padrões no momento que as casas professoras interessantes ficaram em parte pelo estudo do sucesso do sistema escolar, o alto desempenho em Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Finlândia, onde o sucesso ao ensino é altamente seletivo. Finalmente, um educador profissional deve estar equipado com competências. Os níveis de competência e profissionalismo dos educadores de tempos em tempos são normalmente diferentes com base no desenvolvimento do país e do mundo. O nível de competências dos professores sempre tem mudanças de tempos em tempos. Ao tornar-se educadores profissionais não dependem apenas de competências, mas também dos seus bons caracteres. Por último, tornando-nos educadores profissionais, precisamos também de olhar para outro país que tem excelente sistema educativo. Obrigado. De departamentos da UNITEL, da FEA UNITEL, pela comissão organizadora, convidamos ao palco o presidente da comissão organizadora, professor Donatus Fátima, UD-MSC. Nai Nolosia, Programa Principal Firmai Mata, Relatório do Presidente da Comissão Organizadora, da cerimônia de judiação da Ronulo Recensia, os estudantes finalistas CIRA, Departamento Sanulo e a Faculdade de Educação, Arte e Humanidade, Universidade Nacional Timor-Leste, Ina Acadêmico, Rihungrua Ronulo Recintolo, Rihungrua Ronulo Recinhar. Por respeito a me convida, Professor Doutor, Professor Donatus de Fátima, UD-MSC. Relatório Musi Comissão de Judiação, Batingan Ruanolo Resorua, Inan Rua Ruanolo Resentolo. UNITEL ao respeito, mas que
la marca presidente. Dice pro retores macau respeto